Tá, da terapeuta, tudo que eu falo para você ignora. Vamos lá. Pessoal, rápida revisão porque a gente tem que fazer hoje, tá bom? Na aula passada, nós chegamos à conclusão que E é conservativo. Entretanto, na aula passada, eu cheguei à conclusão que o E é conservativo a partir do trabalho de um campo elétrico criado por uma carga pontual, primeiramente na origem, e aí a gente conseguiu estender isso para carga pontual fora da origem com muita tranquilidade. Como que a gente chegou à conclusão? Eu resolvi a integral ao longo de um caminho qualquer de E dr, ou seja, eu resolvi uma integral de caminho, certo? E essa integral, se vocês se lembrarem, ela deu K que pelo módulo da posição inicial menos o R', onde esse R' é a posição da carga fonte, tudo bem? Menos K que módulo posição final menos o R'. E aí, como a gente chegou essa integral de linha? A gente percebeu que essa integral de linha depende apenas das condições inicial e final. A gente percebeu que o trabalho do campo elétrico ao longo dessa integral de linha independe do caminho. Ok? Depende apenas da posição inicial e final. Entretanto, a gente adoraria que fosse alguma coisa final menos inicial. Poderia, com sinal de menos, dizer que menos isso é o que está variando, mas a gente optou por chamar essa quantidade aqui, ó, de potencial inicial e essa quantidade matemática de potencial final. Foi isso ou não que a gente fez? E aí eu cheguei à conclusão que o trabalho do campo elétrico é menos a variação dessa grandeza que eu batizei de potencial elétrico. Tudo bem? Então, dizer que, na realidade, estou contando o que a gente fez, mas dizer que um campo é conservativo é dizer exatamente isso, que a integral ao longo de um caminho independe do caminho. Tudo bem? Outra coisa que a gente poderia concluir, e aí foi na aula que eu pedi para vocês assistirem gravadas, é um campo conservativo é um campo que ele é um campo irrotacional, ou seja, é um campo com rotacional nulo, qualquer que seja os pontos do espaço. Tudo bem? Sinônimo disso é dizer que esse campo, e esse sinônimo é o que eu acho mais legal, esse campo, ele é um campo gradiente. Ou seja, ele é o gradiente de algum campo escalar. Eu vou falar um coincidente, mas coincidente bem entre aspas, né? Que não é coincidência porcaria nenhuma. Coincidentemente, ele é o gradiente do potencial, mas não é coincidência nenhuma. Ah, mas tem o sinal de menos, ok? Indicando que o campo elétrico vai apontar para onde? Para a direção onde o potencial tende a diminuir. Fala. Não tem divergente. Sempre nulo. Do campo eletrostático, do campo elétrico criado por cargas em repouso. Cuidado com isso. Certo? Isso é o que garante que o campo é conservativo. Tá ok? Quando tem um campo com rotacional nulo, o campo vai ser conservativo e esse divergente do campo. Tudo isso é sinônimo. Que divergente, pelo amor de Deus, não tem divergente. Não, isso não é divergente. Não é divergente. Esse aqui é o operador nábula. O operador nábula com produto vetorial rotacional. Divergente é o operador nábula com produto escalar. Isso daqui não tem produto nenhum. Isso aqui é um operador nábula aplicado numa função escalar.
Então, isso aqui é o gradiente. Estou querendo dizer que... Oi? Você ia falar... eu percebi que você confundiu. Mas, de novo, é aquilo que eu te falei. Você precisa sentar, rever essas aulas ou reler lá no conteúdo. Mas, recapitulou? Tudo bem? E qual que é a vantagem disso? Uma vez que eu conheça o potencial elétrico, eu vou conhecer o campo. Só que isso daqui, do jeito que está, potencial tem algumas nuances que não aparecem aqui. Não sei se eu já discuti, mas o potencial em si ele não tem significado físico. Porque o potencial ele é dado a partir de uma referência. Então você pode escolher a referência que você quer. O significado físico está na variação do potencial. Porque é a partir da variação do potencial que eu encontro o trabalho do campo elétrico. Pequenas variações do potencial, lembra, gradiente indica pequenas variações. É o que me permite calcular o campo elétrico. Então, o que tem significado físico é o campo elétrico. Ou seja, variações no potencial. Então, hoje eu quero fazer duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, eu só sei o potencial devido a uma carga, e eu só posso calcular o potencial devido a uma carga dessa forma, desde que eu considere como referência o infinito. Tudo bem? Por quê? Olha só. Então vamos lá. Para uma carga pontual. Para uma carga pontual. Sabemos que, só para a gente ter essa ideia. Eu vou até dar uma reinterpretada. Eu mandei exercícios com questões teóricas de potencial, né? Com linha de potencial para avaliar. Ah, sim, até tiraram dúvidas, se eu não me engano. Então tá. Refaçam, se vocês tiverem acesso, refaçam aqueles exercícios para a hora que for fazer o que eu vou colocar na avaliação. Tá bom? Então vamos lá. O que nós sabemos? Vamos lá. Eu tenho aqui um referencial. Ô Mariana, vai falando. Falar de um jeito vai parecer rude, mas não é para ser rude. Tudo quanto é besteira que você quiser falar, você vai falando. Igual aqui, chamar isso aqui de divergente, é a única forma que eu tenho de te ajudar. Porque a hora que você falar, eu indico, isso está errado, isso aqui você está confundindo. Tá bom? Então, fique à vontade. Vamos lá. Se um dia a Mariana entrar num partido ideologicamente contrário ao que eu penso, com certeza ela vai pegar esses vídeos e vai falar, sei lá, professor. Vamos lá. Olha aqui, Aqui está a carga fonte. Olha como que nós... Olha, cara, eu acho isso daqui de uma fineza, de uma inteligência. Aqui agora a carga fonte. É uma carga fonte, mas ela é fonte de quê? De campo elétrico. Ela perturba o espaço. Então ela cria no espaço regiões em que se eu colocar a carga teste, essa carga teste sentirá um campo elétrico. Só que o campo elétrico é vetorial. Agora eu vou entender essa carga como uma fonte de outra coisa. Porque se eu entender ela como fonte de campo elétrico, quer dizer que cada ponto do espaço eu tenho que associar um vetor campo elétrico. Só que agora eu vou entender essa carga não como fonte de campo elétrico. Eu vou entender essa carga como fonte de campo escalar. Fonte de que campo escalar? Fonte de potencial. Então eu vou dizer que cada ponto, tá? Se eu pegar esse ponto aqui, pegar esse ponto aqui. Aqui nesse ponto R, essa carga perturba o espaço de modo que nesse ponto R, ela vai associar um valor numérico. Qual o significado do valor numérico? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que para esse ponto aqui, a carga associou o valor 10 volts. Vou escrever aqui, 10 volts, certo? Ela associou esse valor numérico. O que significa isso? Significa que se eu trouxer uma carguinha, se eu colocar uma carguinha aqui, e essa carguinha for de 1 coulomb,
essa carguinha vai armazenar uma energia de 10 joules. Porque 10 volts, o significado é 10 joules por coulomb. Tudo bem? Certo? Significa que se eu soltar ela vai acelerar. Estou considerando as duas cargas como positivo, então ela vai acelerar para lá, de modo a tentar ganhar energia cinética. Porque aqui ela tem energia potencial armazenada. Só que aí eu tenho que voltar a interpretar, será que realmente 10 joules por coulomb? 10 joules por coulomb significa que se eu colocar uma carguinha de 1 coulomb aqui, ela vai armazenar 10 joules de energia? Não. Por quê? Porque uma carguinha de 1 coulomb é muito grande. Então, ela própria, lembra daquela questão? Que ela altera. Então, mas pega uma carguinha muito pequena. É a proporção que me interessa. Entendido? Então, agora eu vou reinterpretar essa situação. Ah, professor, mas como que você escolheu aqui 10 joules? Olha o que eu estou falando. Como que eu escolhi 10 joules. Ou seja, eu escolho o primeiro valor. Cara, tá complicado. Tá complicado. Como assim? Como assim você escolhe? Na realidade, eu escolho da seguinte forma. Olha, Maria. O potencial não tem significado físico. O fato dele não ter significado físico me dá essa liberdade de escolher o valor que eu quero. Mas, matematicamente, o que eu tenho é isso aqui, ó. Que essa integral independe do caminho. Certo? Se ela independe do caminho, eu posso considerar ela, eu posso reescrevê-la. Presta atenção que é só uma questão de notação. Eu preciso escrever a integral dependente do caminho? Não. Eu posso escrever ela que é o seguinte, desde uma posição inicial, que eu vou chamar de uma referência, de acordo? Referência, obviamente, indicado pelo R, até uma posição final. De E, escalar, dr. Bom, tudo bem? Bom, pelo que eu vi aqui, para uma carga pontual, o que vai acontecer? Como é que vai ser essa integral? A hora que eu resolver, vai ficar o inicial menos o final. De acordo? Vai ficar o inicial. Quem é o inicial? Vai ficar o V da referência. K. Q. Porque esse aqui é o inicial, né? Tá. Módulo de R menos a referência menos o final. Tudo bem? K, Q. Oh, perdão. Vocês não estão me corrigindo, hein? Módulo, porque o módulo da posição que ele chegou menos o R', né? Então é módulo da referência menos R' sobre o módulo da posição final menos R'. Então, o resultado físico que eu tenho é esse aqui, é a variação. Só que então, o que é interessante? O interessante é eu escolher uma referência tal que o potencial na referência seja quanto? Gente, se eu tenho a liberdade de escolher, qual é o valor que é legal eu escolher para o potencial nessa referência? 0. Certo? Aí você olha aqui a expressão K, Q, referência menos R'. Então, isso daqui tem que ser 0. Bom, em cima é um numerador fixo. Para que isso aqui seja 0, o que tem que acontecer com o meu denominador? Tem que ser muito grande. Para o meu denominador ser muito grande, onde é que tem que estar localizada essa referência? Muito longe, no infinito. Tudo bem? Então, eu vou tomar como referência. O que é tomar como referência? Para esse caso, tomar como referência é escolher o ponto no qual o potencial é 0. Tudo bem? Olha só, então, isso é uma escolha. Olha só.
Olha só, tomando. Olha o que eu vou tomar. Tomando. Que módulo... Tomando. Estou tomando isso aqui, ó. Olha o que eu estou escolhendo. Que o potencial na referência vale 0 quando... Olha o cuidado que eu tenho com a anotação, tá? O módulo da referência, o que significa módulo da referência? A distância da referência à origem, que é módulo da referência, cresce indefinidamente. Tudo bem? Então, se eu tomar isso, olha só, o que vai ficar? Vai ficar que a integral de E escalar dr é quem? É quem? É o menos, né? Porque isso aqui é 0. É menos quem? K, Q, pelo módulo de R nas R'. Bom, vocês estão espertos que tem duas coisas que eu deixei de fazer aí, né? Quais são as duas coisas? Deixei de colocar o sinal de menos, só que eu também deixei outra coisa. De colocar os limites de integração. Tudo bem? Presta atenção que isso aqui é só uma anotação. Essa anotação está indicando que eu estou adotando qualquer caminho que comece na referência e termine no R. Então, isso aqui é uma integral de caminho. Então, já que eu tirei o menos, significa, não que eu tenho que inverter os dois, mas que eu tenho que inverter o sentido de percurso do caminho. O novo caminho agora vai começar no R e terminar na referência para eu matar aquele N. Por isso que eu estou invertendo. É porque assim, normalmente fala, você inverte os limites de integração. Mas você inverte os limites de integração numa integral simples. Isso aqui não é uma integral simples, isso aqui é uma integral de linha. Ok? Mas a ideia continua a mesma. Então, de R até a referência. Olha, eu vou fazer uma confissão para vocês. Mas eu devo ter levado uns belos 10 anos da minha vida para entender isso aqui. De verdade. Porque eu pegava nos livros e eu não entendia essa troca. Porque isso daqui, então, agora, ó, é o que eu vou chamar de potencial no ponto R. Porque aí agora, olha que interessante. Quando eu olho aqui e aqui, eu consigo interpretar o que é o potencial no ponto R. Primeiro, potencial é uma integral do tipo trabalho. Como não tem força, como aqui tem campo elétrico, é trabalho por unidade de carga. Por isso que dá joule por coulomb. Todo mundo de acordo? Ok? Então, o que é o potencial no campo elétrico? É o trabalho por unidade de carga que eu realizo para trazer uma carga, para pegar uma carga, da onde? Deixa eu ver se eu fiz certo. Eu estou na posição R e estou levando ela para onde? Para a referência. Estou levando ela para o infinito. Isso é a definição de potencial. Só que espera aí que eu estou... Gente, vê se o que eu fiz está certo. Vê se o que eu fiz está certo. A integral ficou inicial menos final. Ok? A integral ficou inicial menos final. Aí aqui eu coloquei que a posição inicial era a referência. Então eu estava trazendo da referência até aqui. Não. Tá certo. Aí eu troquei. Fica isso como sendo o potencial. Tudo bem? Eu até posso colocar... eu não vou colocar um mais infinito aqui, porque já está embutido que esse R tem de infinito. Tudo bem? Então, o potencial é dado por essa equação. Olha só. Qual é a condição que eu tenho para que o potencial seja dado por essa equação? A condição está aqui em cima. Presta atenção. Isso daqui é um detalhe, tá? A condição está aqui em cima. Para que o potencial seja dado por essa equação, é necessário
que o potencial se anule no infinito. Tudo bem? Deixa eu só ver. Eu só estou pegando aqui. Imagine que eu tenho uma carga positiva. Imagine que eu tenho uma carga positiva. Vamos esquecer aquele negócio de perturbação. Esquece tudo. Essa carga é de 1 coulomb. Então eu chego aqui, tem um potencial de 10 joules por coulomb. O que significa isso? Vamos tentar interpretar o que é o potencial? Significa que, se eu soltar, o campo elétrico realizará um trabalho que irá diminuir o potencial e, consequentemente, aumentará a energia cinética. Para lá, vai acontecendo o que com o potencial? Diminuindo e se convertendo em energia cinética. Quanto que vai ser o máximo de energia cinética? 10 joules. Porque ela tinha 10 joules aqui. Quando que a energia cinética máxima é 10? No infinito. Certo? Então, agora eu entendi o problema do que eu estava. Qual que é a interpretação do potencial? É o trabalho, não que eu realizo, né? É o trabalho que o campo elétrico realiza. Tudo bem? É o trabalho que o campo elétrico realiza para levar uma carguinha desde R até o infinito. Se eu quiser interpretar no trabalho que eu realizo, é o trabalho que eu realizo para trazer uma carga do infinito até aqui. Porque é eu que estou realizando o trabalho. Se eu estou realizando o trabalho, eu estou indo contra o campo elétrico. Está vendo que eu estou no sentido contrário do campo elétrico? Então aqui teria um menos, que é inverteria. Acho que foi esse o problema, porque uma questão inventando lá na lista, por conta, igual aquele exercício que mandaram, em relação a ter uma carga aqui, a outra aqui, e aí eu esqueci que era um elétron. Então. Porque lá não estava falando de potencial. Lá estava falando de energia. Como é que eu saio de potencial e viro energia? Porque o potencial é energia por unidade de carga. Aí você tem que multiplicar pela carga. E se você multiplica por uma carga negativa, a questão do sinal inverte. Isso não acontece no campo gravitacional porque não existe 2 tipos de massa. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro agora? Então eu posso interpretar matematicamente o potencial como sendo o trabalho realizado, o potencial em um ponto indica o trabalho que o campo elétrico vai realizar para levar essa carga desde esse ponto até a referência. Se eu coloquei, mas olha só, vê se vocês concordam comigo. Para que eu utilize isso daqui, quer dizer que a minha distribuição tem que ser uma distribuição concentrada, no local finito. Eu estou falando isso porque a gente falou de muitos exemplos de fio muito longo. Num fio muito longo, é um fio infinito. Então, concorda que num fio muito longo não dá para eu falar que o potencial no infinito é zero? Porque se ele é muito longo, quer dizer que no infinito tem carga. Então, eu preciso escolher outro ponto para indicar que o potencial seja nulo. Em circuitos, normalmente, você identifica o ponto com potencial nulo, chamando esse ponto de terra. Então, terra é o ponto no qual o potencial é nulo. Certo? Eu escolho. Tudo bem? Tá bom, mas aí você vai falar assim, professor, mas esse é o potencial para uma única carga. E se eu tivesse N cargas? Tá? Peraí, primeiro, vocês querem considerar que essas N cargas estão confinadas ou elas estão distribuídas em todo espaço? Infinito. O que vocês querem considerar? Confinada, pronto. Por quê? Porque se está confinada, eu posso tomar que o potencial no infinito é zero. Então assim, ó, para N cargas. Eu só vou fazer esse e aí a generalização vai ficar óbvia, tá? Quer dizer, eu espero que a generalização fique óbvia. Então vamos lá. Bom,
o potencial para N cargas. Bom, N cargas ainda criam um campo elétrico. Então, o potencial criado por N cargas, eu não posso usar essa equação, porque a equação é para uma carga. Mas eu posso dizer que o potencial criado por N cargas é o trabalho que o campo elétrico criado por essas N cargas irá realizar para levar o potencial em um ponto, é o trabalho que ele irá fazer para levar essas N cargas, desde uma posição R até a referência, e eu estou considerando que a minha referência é infinita. Bom, mas aí aqui ficaria então a integral de E escalar dr. E aí você poderia dizer assim, não, mas professor, mas você não pode fazer isso. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque eu tenho a única garantia que eu tenho é que o campo elétrico é conservativo para uma carga. Eu não tenho a garantia que ele é conservativo para uma distribuição de cargas. Tudo bem? Então, se eu não tenho a garantia, aqui deveria ser uma integral de linha. Opa, concordo. Perfeito. Eu não posso... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir que aquilo ali não está embutido ainda que o campo é conservativo. Tá? É só uma definição. O potencial... Ah, não, mas a partir do momento que eu estou definindo um potencial, eu estou dizendo que é para N cargas, né? Como é que eu resolvo esse problema? Assim, desculpa, a partir do momento que eu estou escrevendo aquilo é um potencial, eu já estou assumindo que esse campo é conservativo. Eu não poderia assumir isso a priori. Ah, o que você faz? Você tenta determinar o trabalho de um campo de N cargas, na integral de linha. O que você vai fazer? Você vai quebrar esse campo no quê? Na soma. E aí a integral da soma, soma das integrais. Cada uma dessas integrais é integral para uma única carga. Pronto, é conservativo. Tudo bem? Porque é o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Para N cargas, para eu ser mais rigoroso, eu deveria fazer todo esse processo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso daqui é igual a integral de R até a referência do quê? Dos campos individuais, da soma, porque o campo vale o princípio da superposição. Então, dos campos individuais. De acordo? Ou seja, aqui notação bonitinha. Somatório com I de 1 até N dos EIs, presta atenção, eu faço o somatório de todos esses EIs, que é o campo, escalar dr. Esse é o campo total criado pelas N cargas. O que é aquilo ali? Aquilo ali é E1 escalar dr, mais E2 escalar dr, mais E3 escalar dr, mais E4 escalar dr, e por aí vai. Tudo bem? Ou seja, eu tenho a integral de uma soma. Mas o que é a integral da soma? Não, integral da soma. É a soma das integrais. Então, eu posso quebrar isso na seguinte coisa. Ó. Isso daqui é como se eu tirasse o somatório para fora do operador integral. N da integral desde R até a referência dos EIs escalar dr. Tá? Presta atenção que eu não preciso pôr DRI, porque é o mesmo caminho para todos os campos. Só que eu sei a integral de EI dr. Porque a integral de EI dr, cada EI é o campo de uma carga pontual. Então a integral de EI dr é K, QI, pelo módulo de R menos RI com índice linha. Tudo bem? Certo? Portanto, isso daqui fica o somatório com I indo desde 1 até N,
K, Q com índice I, módulo de R menos R' com índice I. Pronto. Traduzindo, o que é aquilo ali? O potencial é a somatória dos potenciais individuais. Ok? De acordo? Então, o potencial em um ponto, e era de se esperar, né? Eu fiz todo esse jogo matemático, mas era de se esperar. Porque uma vez que o campo satisfaz o princípio da superposição, então o potencial também deve satisfazer o princípio da superposição. Porque campo e potencial estão relacionados por um operador linear, que é o operador gradiente. Tá ok? Então eu já posso generalizar. Eu já posso generalizar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Escrevendo aqui, olha que coisa linda, ó. Assim. Assim. Olha o que a gente tem. O potencial em um ponto R, ele vai ser... Quem é que pode sair fora daquela integral? O K, né? Daquela integral, daquele somatório. É o K. K, eu vou fazer direto, vocês concordam comigo. No caso mais geral, integral tripla, volume. O meu integrando é o módulo de R menos R'. De quem? Aqui ficaria pedacinhos de carga, né? Pedacinhos de carga a gente chamaria de pequenos delta Qs. Só que esses delta Qs eu vou chamar de densidade vezes pedacinho de volume. Tudo bem? Então fica a integral disso daqui, densidade, a qual depende do ponto R', dV'. Tá ok? Isso, no caso mais geral, de estar distribuído ao longo de um volume. E se estiver distribuído ao longo de uma superfície, densidade superficial vezes a área. Se estiver distribuído ao longo de uma linha, densidade linear vezes o comprimento. Entenderam? Eu fui bem rápido, mas bem rápido mesmo. Porque eu acho que assim, a manipulação de transformar de somatório para integral, espero que já esteja bem fixo aí com vocês. Oi, meu povo? Então vamos fazer o exercício de hoje. Olha só. Essa integral a ser resolvida ali parece mais fácil ou mais difícil que a integral do campo elétrico? Parece. Como mais difícil, gente? Vocês esqueceram como é que era a integral do campo elétrico? Bom, então tá. Então vocês continuam resolvendo aí com o campo elétrico. Fiquem à vontade. O campo elétrico em um ponto R é K. Vamos apresentar aqui, ó. Integral de linha. O meu integrando era R menos R', módulo de R menos R' ao cubo, ρ de R', dV'. Eu não sei em que mundo. Vocês podem estar certos. Não, vocês podem estar certos. Mas a minha intuição de bater o olho, você fala, cara, me parece que a de cima é mais fácil. Porque a partir de agora, como que nós vamos resolver os problemas? Eu dou uma determinada distribuição, é mais fácil, pelo menos a priori, eu calcular essa integral, e aí a hora que eu quiser obter o campo elétrico, eu calculo o oposto do gradiente. Certo? Entendido? Então tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Qual foi o problema que a gente mais demorou para resolver? De todos que a gente fez na hora do cálculo do campo elétrico? A gente fez alguns, né? A gente fez alguns. Foi o da esfera, né? Foi o da esfera. Vamos repetir ele? Vamos tentar calcular
Só que agora eu não vou calcular o campo criado por uma esfera, né? Eu vou calcular esfera não. Esfera seria só a casca. Eu quero calcular o campo da esfera rígida. Tudo bem? Então, vamos lá. Esfera rígida. Esfera. Na realidade, o nome correto, porque assim, para ser uma esfera com densidade uniforme de carga, você tem que garantir que você consegue colocar carga em todos os pontos da esfera. Então, essa esfera, ela não pode ser uma esfera condutora. Tá? Então, tem que ser uma isolante, porque no isolante você consegue prender as cargas. Outro nome para isso é esfera dielétrica, uniformemente carregada. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Então, temos aqui. Já vamos preparar para fazer um negócio completo. Cá está o sistema de referência. X, Y, Z. Cá está o sistema de referência. Ok? Com esse sistema de referência, que eu já desenhei ele, aonde é que eu vou pôr a esfera? O sistema é meu, né? Vou pôr a esfera com centro na origem. Então, vou fazer só um desenho de um pedaço dela, só no primeiro octante. Daqui. Daqui, esfera. Em que ponto que eu vou calcular o potencial? Na origem? Eu vou escolher um ponto ao longo de um dos eixos coordenados, para ficar mais fácil. Por quê? Eu escolho um ponto. Se eu escolher um ponto aqui, até dá para fazer, só que vai ficar um cálculo muito complexo, sendo que a esfera ela apresenta uma simetria ao longo de qualquer eixo. Então, se eu escolher esse ponto, para ficar mais fácil, é como se eu rotacionasse esse sistema para ficar aqui. Vai simplificar a minha vida. Quando eu olho aqui para a equação, olha só, quem que eu tenho que achar? R, que é o ponto onde eu quero calcular o potencial. R', que são os pontos onde estão localizadas as cargas-fontes. E o módulo de R menos R'. Então, vamos facilitar a nossa vida, né? Vou pôr o ponto aqui, ó. Quero calcular nesse ponto. Eu já vou até designar ele com a notação, por mais que eu vá usar sistema de coordenadas retangulares, vou utilizar a notação de coordenadas esféricas. Então, eu vou dizer que o ponto R, no qual eu quero calcular o campo, ele é isso aqui, ó. Ele é Rzinho, que é uma distânciazinha, só que está ao longo da direção K. Agora eu preciso achar os pontos, vou achar aqui, ó, que estão localizados os pequenos pedacinhos de carga-fonte. Certo? R'. Bom, como é que eu vou achar esses pontos? Aqui o sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas esféricas, porém com os versores cartesianos, né? Então, quem é que vai ser R'? Vocês vão relembrar rapidamente a hora que começar. Ó. R', lembrando, ele é R. Opa! Eu tenho que tomar cuidado. Ele é R', ele é R', não posso usar R. Tá? Ele é R'. Seno, peraí, aqui eu chamei de φ, né? Então, ele é R', seno φ, cosseno θ, na direção x, seno φ, cosseno θ na direção y. Eu estou indo aqui porque esse aqui eu entendo que a gente já discutiu muito, hein? Por isso que eu estou indo direto. R', seno φ, seno θ na direção j, mais R', cosseno φ na direção K. O que é o próximo passo? Quem que eu tenho que achar? Eu deveria achar o R menos R' e depois o módulo, né? Mas não, já vamos direto para o módulo, né? Vocês são bons. Módulo de R
menos R'. Por quê? Quando eu for calcular o módulo de R menos R', eu tenho que pegar as componentes do R menos R', pega as componentes, faço o quê? Eleva ao quadrado e somo. Se você for burro. Se você for burro, você vai fazer isso. Eu que sou mais inteligente, não vou fazer isso não. Eu que sou mais inteligente que vocês, eu vou identificar que o R menos R' é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então eu quero o módulo daquele vetor laranja. Alguém, por favor, sabe me dizer quem é esse ângulo aqui? Fala alto. É o φ, né? É o ângulo polar. Como eu sei matemática, eu sei a lei dos cossenos. Eu sei que esse lado esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo. Então não preciso fazer daquilo lá tudo. Certo? Portanto, isso daqui é R ao quadrado, mais R' ao quadrado, menos 2 vezes R, vezes R', cosseno φ. Não posso esquecer de levar isso a meio. Certo? Tudo bem? Falta dizer o nosso ΔQ é aproximadamente a densidade que a gente colocou como constante, vezes o ΔV. Só que o meu ΔV tem que ser escrito em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, a gente tem o jacobiano, né? R' ao quadrado, seno φ, delta R', delta θ, delta φ. Integral prontinha. Falta dizer a variação, né? O R' vai de quanto a quanto? R' vai de quanto? R' é o espaço onde estão localizadas as cargas fontes. Tem carga fonte para qual valor de R'? Tem carga fonte na origem? Tem ou não? É uma esfera maciça, com densidade uniforme. Tem carga fonte na origem? Então, o R' localiza a carga fonte na origem. Até onde tem carga fonte? Tem carga fonte em todos os pontos da esfera. Qual é o limitante? Qual é o último lugar que tem carga fonte? Na superfície da esfera. Na superfície da esfera, quanto vale o R'? Vocês não estão entendendo. Não, é um R', é uma distância. R' não é distância, gente. Porque aquilo ali está módulo. Aquilo ali está uma distância. É a distância da localização da carga fonte até a origem. Qual que é a maior distância de uma carga fonte à origem? Gente, eu não devo estar sendo claro. Eu tenho uma esfera. Tem carga fonte em todos os pontos da esfera. Eu coloquei essa esfera na origem de um centro de coordenada. Tá certo? Pega a carga fonte mais distante do centro de coordenada. Qual que é a distância que ela está? O raio da esfera. Então, qual que é o maior valor possível para o R'? O raio da esfera. Simples assim. Certo? O raio da esfera. Ela está no raio da esfera. Então, tudo bem? Bom, o φ é o ângulo polar. O ângulo polar, ele está entre 0 e π. Sendo 0 para indicar o polo norte, π para indicar o polo sul. Ok? O ângulo azimutal, a gente batizou ele de θ, e ele então roda de 0 a 2π. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu escrevo dessa forma,
eu parametrizei o R. Então, eu preciso fazer a minha parametrização. Vamos calcular o potencial? Bom, vamos calcular muito forte, né? Potencial em R vai ser igual a K integral, integral. Nossa, gente, como é que vocês falaram que a outra era mais fácil? K integral. Densidade de cargas, que é uma constante. Só não vou colocá-la para fora porque eu não deixei espaço. Constante. dV. dV, R' quadrado. Seno φ. dr', dθ, dφ, não sei qual. Dividido pelo módulo, né? R quadrado mais R' quadrado menos 2 vezes R' cosseno φ elevado a meio. Pronto, meus amiguinhos. Bom, de bater o olho, vocês já devem ter impressão de qual que é a integral que é mais fácil de ser resolvida primeiro. Qual é a mais fácil primeiro? Em teta é mais fácil, né? Então, primeiro vamos resolver em teta. A primeira que eu resolvo é ali, né? De 0, 2π. A que está mais fácil de resolver para mim é em φ. Porque em φ me parece estar mais fácil, porque tem um cosseno aqui, tem um seno aqui. Então tem uma relação de um ser derivada do outro. Então vai ser a primeira que eu vou resolver, ó. De 0 até π dφ. E a segunda vai ser em R'. R' de 0 a R. Tudo bem? Bom, vamos lá. Acho que aquele espacinho ali deve dar para eu resolver pelo menos alguns trechos. Não quero abandonar. Talvez vou ter, mas vamos lá. Bom, pelo menos os 4 primeiros fatores vocês já têm que me dizer. Os 4 primeiros fatores, pelo menos, vocês têm que me dizer. V de R. Quem é V de R? Vamos lá. Primeira coisa, que é certeza. K. Ótimo. Segunda coisa, que é certeza. Rho. Ótimo. 2 fatores, então falta mais 2. Terceira coisa que é certeza. 2π. Já falou a terceira e a quarta coisa. Você já fez a integral em teta. Tudo bem? Rho vezes 2π. Agora eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Integral de 0 é R1. Porque agora eu vou indicar a integral que eu vou resolver aqui. Ó. Não precisa, é um excesso de notação. Tá bom? Mas é para deixar claro o que eu vou fazer. Integral de 0 a π. O que ficou para ser resolvido? R' ao quadrado, ele pode sair fora. Porque a minha integral é na variável φ. Entendeu? Ele sai fora dessa integral, só que ele não pode sair da outra. R' ao quadrado, o que mais? Seno φ dividido R quadrado mais R' quadrado menos 2 vezes R' cosseno φ elevado a meio. Tudo isso dφ. Fecha o cochetão. R'. Certo? Próximo passo. Próximo passo. Pausa. Próximo passo é uma pausa. Acho legal quando vocês colocam. Nas outras disciplinas vocês já criaram essa. É isso que eu tô falando. Pausa. Né? Então vamos dar pausa. Cara, essa é uma integral, não vou ficar nem discutindo muito, porque eu já resolvi. Não é essa integral, que eu resolvi é muito mais complicado, que aqui está 3 meses, né?
Mas qual que era a técnica? Chamar tudo que está aqui embaixo de U, né? Então a pausa, ela é o seguinte, vamos fazer uma pausa lá. Não, vamos fazer aqui. R quadrado mais R' ao quadrado menos 2R R', nossa, meu Deus do céu, cosseno φ igual a U. Com isso, eu tinha que, se eu derivar U com relação a φ, como é que fica? 0, 0. Derivada do cosseno, o menos morre. Então vai ficar aqui. Então eu já vou montar aqui, ó. Vai ficar seno φ de φ. Só que eu divido por quem? 2R R'. Show? Agora tem que ver os limites de integração. Vamos escrever aqui. Quando φ é igual a 0, U vai ser quanto? Se φ é 0, cosseno 0 é 1. Vai ficar R quadrado mais R' ao quadrado menos 2R R'. Pô, isso é R menos R' ao quadrado. Tudo bem? Vírgula. Quando φ for igual a π, acarreta que U vai ser igual a quanto? R quadrado mais R' ao quadrado, cosseno de π, aqui vai ficar mais. Vai ficar R quadrado mais R' ao quadrado mais 2 vezes R vezes R'. O que é isso? R mais R' ao quadrado. Show? Pô, agora é só substituir lá então. Gente, eu não sei se vocês perceberam que vai ficar integral extremamente simples. Não, assim, é estupidamente simples. É simples ao ponto de eu achar que dá para fazer de cabeça. Nossa, cara, vamos continuar na pausa. Ó, eu tô com preguiça, tá? Eu tô na preguiça. Tá vendo essa integral que está no cochetes? Vamos dar um nome para ela? Vamos dar um nome para ela de asterisco. Porque aí, olha só. Asterisco igual. Certo? Vamos fazer o asterisco. Ó. Asterisco igual. Integral. Opa, limite de integração. R menos R' ao quadrado. R mais R' ao quadrado. E... Numerador, quem é seno φ de φ? Du por 2R R'. Show. Certo? Aí aqui em cima só ficou du. E embaixo. Vou jogar todo mundo para cima. Eu falei que era um negócio fácil, cara. Eu acho que a integral do campo elétrico é mais fácil. Faz do campo elétrico, então, cara. Gente, qual que é a integral de menos meio? Não, perdão. Melhorar a pergunta. Quem é a primitiva de U elevado a menos meio? U elevado a meio dividido por meio, que vai cortar com isso aqui. Certo? Então, ó, cara, então aqui vai ficar 1 sobre R vezes U elevado a meio, que é a raiz quadrada de U, atuando nos extremos. Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira comigo, né? U elevado a meio é raiz de U. Atuando aqui, R mais R'.
Eu vou até colocar entre parênteses. Parecer que está difícil. R mais R'. Menos. U elevado a meio, atuando aqui. Cuidado. Módulo de R menos R'. Entendeu ou não, Mariana? Porque do módulo, eu não sei quem é maior a priori. Pelo meu desenho, está indicando que o R é maior. Só que o R só é maior se eu estiver calculando pontos fora da esfera. E eu quero calcular, por isso que eu já escolhi aqui. Tá certo? Menos módulo. Gente, pela primeira vez, eu falo que eu vou resolver só um exercício para a gente ir embora. E realmente parece... Não, toda vez eu deixo. Mas quase nunca vai mais cedo. Certo? Assim, ó, deu 55 minutos de aula até agora. Só que de exercício mesmo foi pouquinho. Certo? Cara, ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Cara, eu acho isso aqui tão bonito, cara. Sim. Oi? Não, porque tá muito bonito, né? Tá muito bonito. Oi? E é assim... Não, assim, é uma integral, cara, que ela tá mais fácil que bater em dedos. Porque assim, ó, nessa integral, não tem esse R' ao quadrado? Ele morre com esse R' aqui. Ah, mas e esse R? Pô, esse R é constante relativo à integral. Ele cai fora. Ok? Então tá show. Essa integral tá show. Porque aí você só vai ter R'. Temos que tomar cuidado apenas com a questão se eu estou fora ou se eu estou dentro da esfera. Certo? Certo, Mariana? Eu vou esticar um pouquinho mais do que o comum na discussão aqui, após eu chegar no resultado final. Só que aqui também, você sabe o que eu bati o olho? Que eu falei, cara, só falta eu ter esquecido. Eu falei, cara, não estou colocando direção. Lembra que toda vez eu esquecia de colocar a direção? Agora não precisa, é escalar. Né? Nossa, que bom, cara, que bom, que bom. Aliás, eu coloquei lá, não... cara, nossa. Então, voltando. E nem assistiu a aula, pelo visto. Aliás, quando você se casou com o Gabriel, você fez um acordo. Não sei na religião de vocês se tem aquela frase clássica. Se não tem, ela está embutida. Na saúde, na doença, na tristeza. Tem a frase? Na riqueza, na pobreza. Né? Na mecânica clássica e no eletroclássico também. Eu acho que era bom ele colocar. Cara, tô dando uma sugestão séria. Põe o Gabriel para assistir as aulas com você e ele te auxiliando. Põe o Gabriel para fazer a prova com você. Não, isso vou mesmo. Não, é para você aprender. Que bom que o Gabriel ele não faz as coisas de graça, ele põe você para estudar. Não, tem que pôr. Vamos. Mas eu vou colocar essa. As outras aulas eu vou ver para assistir. Então vamos lá. Ó. V de R. Eu já vou começar a colocar algumas coisas. K. O ρ, como ele é constante, como o ρ é constante, eu posso dizer que o ρ é a carga total dividido pelo volume total. Então eu vou escrever o ρ, carga total, pelo volume total. 4/3 de π rão, que é o raio da esfera, ao cubo. Então, K, ρ, 2π. Já gostei que já não vai ter π. Certo? Beleza?
vezes integral, agora com muito cuidado, meus amiguinhos, de 0 a R1, de quem? R' ao quadrado, vezes o cochetes, que é tudo isso aqui. Só que esse R' ao quadrado vai multiplicar o 1 por R'. Então, vai ficar o R'. Esse R, eu já vou tirá-lo da integral e colocá-lo aqui. Só que eu tenho que entender o que é aquele R. Esse R é o módulo desse cara aqui. Porque quem é esse R? Lembra do desenho? Ele é o módulo da distância que eu me encontro em relação ao centro da esfera. Em relação à origem do sistema de coordenadas que eu criei. De acordo? Traduzindo, melhor ainda. Lembra que eu falei só, vou colocar ele sobre um ponto no eixo Z? Só que esse resultado indica que independente se tivesse no eixo Z ou qualquer outro. A diferença é que se tivesse em qualquer outro ponto, ia dar muito mais trabalho as contas. Só isso. Tudo bem? Vamos lá. Então ficou R' vezes tudo isso aqui. De acordo? Já vou fazer o produto. R' vezes R mais R' ao quadrado menos R' módulo de R menos R'. Olha como está uma integral fácil, cara. De R'. Tá uma integral fácil de ser resolvida. Tudo bem? Mas agora nós vamos por partes. E agora é essencial isso aqui, ó. Eu vou desenhar só um dos eixos. Aliás, eu não vou nem desenhar sistema de referência. Tá? Então, ali está a minha esfera. Toda carregada, maravilhosamente carregada. Vamos, esfera, carrega. Esfera carregada. Estou num ponto, eu coloquei lá no eixo Z, mas a gente já viu que independe, né? Então, vou colocar aqui, ó, para a gente mostrar. Eu estou em um ponto. Esse ponto é indexado pelo vetor R. Lá o R era R na direção Z. Só que a gente percebeu que tanto faz, então já vou escrever em coordenadas esféricas. Eu vou escrever esse R como sendo R na direção R chapeludo. Tudo bem? Tamo junto, amiguinhos? Essa é a primeira integral. Na primeira integral, qual a consideração que eu estou fazendo? Onde é que estão os R'? Todos os R' estão localizando carga fontes. Aqui. Aqui dentro da esfera. Tá tudo certo? Então, se eu pegar pontos fora da esfera, são pontos em que acontece o quê? Que o módulo de R é maior que o módulo de R'. Tudo bem? Então, fora da esfera, resolver essa integral fica mais fácil ainda. Ó. Pontos fora da esfera. O que eu estou querendo dizer? Eu estou calculando o potencial em pontos fora da esfera. Pontos distantes. Pontos que não têm carga. Pontos onde não se tem. Pontos fora da esfera. Fora da esfera, o que a gente tem? R é maior que R'.
Consequência, se eu fizer R menos R', isso é maior que zero. Óbvio, né? Consequência, o módulo de R, menos R' é o próprio R menos R', que o módulo de um número positivo é ele mesmo. Percebeu, Mariana? Por quê? Aqui não tem módulo de R menos R'? O módulo de um número ou é ele ou é o oposto desse número. Tudo bem? Então, fechou. Podemos resolver a integral. Então, vou até escrever assim. VF, que é o potencial fora da esfera, vai ser, vamos começar simplificando as coisas. O π corta com π. Esse 3 está dividindo, eu passo lá para cima. 3 vezes 2, 6. Certo? 6 K Q Rão ao cubo é rinho? Rão ao cubo é rinho. Tudo bem? Vou colocar aqui um igual. V de R. Tamo junto? Vezes. Vamos lá, já vamos fazer essa integral. Eu já vou... Integral de 0 é rão. É porque vocês vão conseguir fazer de cabeça, né? Vamos ver o que vai ficar? Eu tô com a impressão que aqui vai cancelar, né? Porque ela vai ficar, ó, R' menos R'. Certo? Não. Esse cancela com esse daqui. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então vai ficar 2R' ao quadrado. Ah, vou nem fazer integral, gente. Não vou nem indicar. Quanto que é a primitiva de 2R' ao quadrado? 2R' ao cubo sobre 3. Tô certo? Gente, que tem coisa errada. Esse 2, sobrou um 2 aqui embaixo. Ou então assim, ó, o 3 passa multiplicando, 3 vezes 2, 6. 6 sobre 4. É 3 meses. Certo? Percebi só agora. Porque não está cancelando. Então ali concordo, ficou a integral de 2R' ao cubo. Primitiva de 2R' ao cubo. Perdão, primitiva de 2R' ao quadrado. 2R' ao cubo sobre 3. Nos intervalos, 2. Nossa, gente, se vocês não me falar que isso aqui é uma coisa linda, 2R' ao cubo sobre 3. Se você não me disser que isso daqui é uma coisa linda, maravilhosa, super tchuc-tchuc, que o 3 vai embora com o 3, que o 2 vai embora com o 2, o R' ao cubo vai embora com o R' ao cubo. O que deu o potencial, meus amigos? K, Q por R deu o potencial de uma carga pontual centrada na origem. E era para dar, gente, porque a gente já tinha visto que o campo elétrico de uma distribuição esférica, para pontos fora, ele não percebe a existência de carga. Certo? Para pontos fora, ele percebe apenas o quê? O que está dentro da esfera. Certo? Tudo bem? Mas vamos ver se dá certo mesmo? Vamos ver se dá certo mesmo? Como é que eu calcularia o campo elétrico nesse ponto R?
Campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Só que aí você vai falar, nossa, professor, mas ali, como está só a distância R, e da maneira que eu fiz foi proposital, eu precisaria desse gradiente em coordenadas esféricas. Ok? Entretanto, só tem uma coordenada, só tem a coordenada radial. Então, eu não preciso de todo o gradiente de coordenadas esféricas. Eu preciso apenas da coordenada, as coordenadas cujas derivadas parciais envolverem as partes angulares não vão entrar na jogada. E sabe o que é fácil? Sabe como é que fica só a parte radial do gradiente? Del R na direção S chapéu. Tudo bem? Isso é muito bonito, né? Del R, K, Q por R. Gente, o KQ sai fora, né? K, Q. Aí então tem que derivar R a menos 1. Quanto é que dá a derivada de R a menos 1? Menos, opa, o menos morre. R menos 2. Menos R menos 2. Lindo como deveria ser. Lindo como deveria ser. De acordo? Fora da esfera, tudo combinado, tudo bonitinho. Problema. Agora dentro da esfera. Dentro da esfera, a gente vai ter um pequeno probleminha. Eu vou escolher, você pode escolher qualquer ponto dentro da esfera. Tá? Eu vou até fazer um outro desenho aqui. Pra não... É chato pra cacete, mas eu tenho que fazer. Não mostrem o que eu vou fazer agora para o Ivair e para a Marina, que senão eles falariam que eu deveria ser reprovado na prova de didática do Instituto. Eu não passaria nos cursos que eles ministram para vocês. Eu vou fazer o desenho aqui da esfera. Eu quero avaliar dentro da esfera aqui. Vamos ver se eu tenho espaço. Aqui tem, aqui não. Tem. Acho que eu maximizei aqui. Tenham paciência que eu vou pintar a minha esfera, vou carregar a minha esfera. Depois eu vou fazer um outro desenho, outra esfera grandona, bonitona. Vou ficar mais 3 dias para pintar ela. I hope you know. Que horas aí, fazendo favor? 9. Ainda estão com ânimo? Ainda aguenta? Eu acho que antes das 10 acaba. Não. Olha lá. Vamos localizar um ponto. Ih, perdi o centro. Digamos que eu quero calcular o potencial nesse ponto. No ponto R. E aí eu perguntaria. E agora? Quem é maior? R ou R'? Qual o significado de R'? Vetores que localizam carga-fonte. Então tem R', vai depender. Tem R' que é maior. Não precisa nem ser na superfície. Ó, por exemplo, esse R' está localizando. Esse outro R' aqui também está. Então existem R's que são maiores e existem R's que são menores. E isso tem que ser computado na integral. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, ó.
Já ferrou tudo. Ui, achei aqui o ponto. Ó, R' dentro dessa esferinha são menores que R. Certo? R' em pontos maiores que aquela esferinha são maiores que R. Como é que eu resolvo esse problema aqui com a integral? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa integral em duas. Porque a integral ela tem que contabilizar todos os R'. Então, ao invés de eu ir direto do zero até o R, eu vou do zero até o R'ão, eu vou do zero até essa esfera branca, o raio dessa esfera branca é o R, e depois eu vou do R até o R'ão. Tudo bem? Então, dentro da esfera, a gente vai ter isso aqui, ó. Dentro da esfera. Aí a gente agora vai ter que quebrar a integral. Dentro da esfera, não vai ter uma regra igual teve aqui, tranquilo. Então, dentro da esfera, como é que vai ficar o potencial? Que eu vou chamar de VD. Opa, vamos até colocar aqui, ó. VF, EF, opa, F. Bom? Então, vamos ver aqui o potencial dentro da esfera. Potencial dentro da esfera, dependendo de R, igual. Vamos lá, de novo. Não, 3 meios, né? Volta para 3 meios. 3 meios K Q por R'. R' ao cubo vezes R'. Só estou colocando aqui para economizar espaço. Vezes. Primeiro, integral de quanto a quanto? De 0 a R'. De 0 até o ponto onde eu estou querendo calcular. Aliás, aqui já está até embutido que o potencial em todos os pontos ao longo dessa circunferência tem que ser o mesmo. Tá certo? Integral 0 a R'. Eu vou ganhar tempo aqui, tá? Bom, de 0 a R', o R' é menor. De acordo? Ah, então integral de 0 a R', como o R' é menor, volta nessa integral aqui. Vai ficar a integral de 2R' ao quadrado também. Integral de 2R' ao quadrado, 2R' ao cubo sobre 3. Só que de 0 a R'. Então vai dar 2R' ao cubo sobre 3. Já vou colocar. Tudo bem? 2R' ao cubo sobre 3. Vamos ver se eu não estou errando aqui, ó. Nossa, aí de novo ficou legal, né? Mais. Agora acho que não é errada de cabeça, não. Mais integral de R' a R'ão. Agora, de R' a R'ão, nossa, vai dar complicada? Não, vai ficar legal ainda. Porque de R' a R'ão, isso daqui vai sair como R' menos R. Porque de R' a R'ão, o R' é maior. Tudo bem? Isso daqui então vai sair R' menos R. De acordo? Então vai ficar, ó, R vezes R'. Tudo bem? Ó, R menos R'. R' ao quadrado. Aí aqui vai ficar R' vezes R'. Vai dar outro R' ao quadrado. Aqui quem morre é o R' ao quadrado. Então vai dar 2R' a R. Tudo bem? Eu vou escrever 2. Nossa, o 2 aqui tá uma delícia, hein? 2R' a R. dr'. Nossa, esse 2 aqui eu não sei não, mas fiquei apaixonado por ele, hein? Conseguem me justificar por que eu fiquei apaixonado por aquele 2? Todos os dois vão embora, né?
Dá para fazer ali? Eu vou utilizar aquilo ali. Então vai ficar todos os dois vão embora. Cara, dá para matar um R também. Porque olha só. Esse R morre com esse. E morre aqui, fica só R quadrado. Certo? Então vamos lá. Eu ia fazer direto, mas vamos escrever. VD de R. Então vamos lá. Quem morreu? O 2. 3 meios K, Q, R ao cubo. Mas vocês também, vocês deixam eu escrever qualquer coisa. Não tem 3 meios. 3K, Q, por R ao cubo. Que multiplica R ao quadrado sobre 3, mais, acho que agora dá para fazer de cabeça, né? Integral de R', né? Integral de R', dr. Então, dá R' ao quadrado sobre 2. Aí, nos intervalos, R ao quadrado sobre 2 menos R ao quadrado sobre 2. Ok? Não ficou uma expressão bonita, não. Mas dá para fazer R ao quadrado sobre 3 menos R. Tá? Se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 3, certo? Vai ficar menos R ao quadrado sobre 6. Tudo certo? Então já vou colocar isso, ó. Espero estar certo. Menos R ao quadrado sobre 6. Pronto, esse é o potencial. Muito complicado esse potencial, né? Aliás, eu acho que está errado. Não sei, acho que está certo. Tudo bem? Tá um potencial bem chato, né? Olha só quanto é que está dando potencial na origem. Quanto é que está dando potencial na origem? Só jogar o R igual a 0. Está dando 3kq, 3 meios de kq por R. Certo? Mas por que eu estou preocupado com potencial, gente? Potencial não tem significado físico. Meu significado físico está no campo elétrico. Campo elétrico dentro é igual a menos gradiente do potencial dentro. Não vou escrever de novo. É só derivar relativo a quem? A R. Aí ficou bonito, hein? Vamos derivar relativamente a R? Vamos ver quem sobrevive? Vamos ver quem sobrevive? Bom, primeiro que esse menos vai morrer. Show de bola. Tá? O 2 cai, aqui vai ficar um 3. Morre com esse 3. Certo? Então vai ficar K, Q, por R ao cubo, vezes R na direção R chapéu. Nossa, cara, ficou melhor ainda. R na direção R chapéu é o próprio vetor R. Ou seja, o campo elétrico no interior, o que acontece com ele? Cresce linearmente. Vamos fazer um gráfico? Aliás, vou fazer 2 gráficos para encerrar o dia. Fala, Mariana. Nada? Querem tirar uma foto para postar no Instagram? Que ficou bonita aqui, ó. Tá até organizado.
Certo? Não precisa. Posta no Instagram. Marca todo mundo. Fala assim, a aula de hoje foi tranquila. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um menino na engenharia elétrica, inclusive ele fez uma prova muito boa, que eu não esperava. Ele namora a menina do ensino médio. Do ensino médio? Não, ela era do ensino médio. Acho que ela está no primeiro ano de engenharia agora. Lá também é 4 aulas seguidas agora. Acabou as 2 primeiras aulas, no intervalo ele trouxe a namorada dele passado. Falou assim, olha, isso aqui é a parte fácil, aqui hoje está tranquilo. Mas, seu Gabriel, para de graça, você não entendeu nada. Não, cara, ele fez uma prova boa. Caramba, acho que eu julguei mal. Vamos encerrar o dia? Ó, 9h17, ô louco, hoje vocês estão de boa, hein? Ixi, minha esposa mandando mensagem. Como se eu não tivesse nada para fazer agora. Hã? Ah, assiste. Falei para ela outro dia, ela falou assim que eu tenho que valorizar mais meu livro, que eu tenho que pôr para vender. Eu falei assim, Laiane, eu deixei um livro aqui em casa. Quantas vezes você pegou nele para ler? Aí eu falei assim, aí eu falei assim, cara, agora presta atenção. Se você não está lendo, e não é nem crítica a ela, não. Eu falei assim, cara, esquece. Eu agora coloquei na cabeça o seguinte, olha, eu escrevo o livro para mim. Sabe, porque se você for esperar, eu não sei se vocês já viram, agora tem uma nova modalidade de esporte, que inclusive o Neymar está investindo, que chama Kings League. Não viram? É tipo no futebol, só que com as regras assim, muito diferente e é totalmente aleatório. Que nem o primeiro minuto de jogo é a bola cai do céu, e o primeiro minuto de jogo tem o goleiro e um jogador só, é 1 contra 1. Aí com 2 minutos fica 2 contra 2, com 3 minutos fica 3 contra 3. No começo de cada tempo você pega uma carta, cada time tem um presidente, então no meio do jogo tem o pênalti do presidente. Cara, tem um monte de regrinha assim que torna o jogo bem... Isso, essa é a resposta. Cara, você sabe como que inventaram esse jogo? Porque assim, ó, futebol é o esporte mais popular do mundo. Só que a nova geração tá vindo sem paciência para acompanhar uma partida inteira. Então, cara, eles criaram um jogo dinâmico que pode mudar. Por exemplo, nos dois últimos minutos do jogo, o gol vale dobrado. Então, criaram um jogo dinâmico para prender o jovem. Os caras fizeram um estudo do que prenderia os jovens. Cara, é assim, é assustador o que está sendo feito. Vou falar. Não, aí eu já duvido. Não, eu duvido que foi ele que inventou, porque, cara, tem muito estudo psicológico por trás da montagem disso. Entendeu? Não, mas as regras foram surgindo aos poucos. Nem tão aos poucos, baseado assim, é para vender um produto, você não duvide que logo, logo vem videogame com isso aí. Entendeu? Porque é para atender essa nova geração. Cara, hoje eu estava vendo a entrevista, até preciso acabar de ver, cara. Isso aqui é o mal do universo. Isso daqui vai acabar com a humanidade. Isso vai. Tava vendo um cara, assim, não preciso falar para vocês que a minha inclinação ideológica é muito mais para a direita do que para a esquerda, não preciso falar. Mas aí de vez em quando, eu gosto de ver. Estava vendo um cara que estava defendendo, ele chama José Corubi, ele era do mercado financeiro, e aí ele estava meio que defendendo o modelo chinês. E aí o entrevistador pergunta para ele, cara, mas lá eles não têm liberdade, você acha que a gente tem? Ele falou assim, você fica reclamando, você acha, eles falam que eles não têm liberdade para ter um YouTube, não sei o quê. Aqui você vive para trabalhar e pagar conta. Que liberdade é essa que você quer? E assim... Eu vi mostra que fala sobre isso aí, chama Green Liberty. Cara... Fala sobre a liberdade dentro do sistema. Então, cara, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que assim, eu preciso ler e estudar mais, porque o que acontece? Como
a vida da gente é muito corrida e o celular te coloca só as informações que fortalecem as suas crenças, a gente acaba deixando de lado, de estudar e entender outros, a gente não quer sequer entender outros pontos de vista. Certo? A gente sequer está afim de entender outros pontos de vista. E aí eles falam isso mesmo, cara. Cara, aí ele faz um comentário assim, presta atenção. Na posse do Trump, atrás do Trump tinham 3 homens, 3 bilionários. Esses 3 caras detêm junto o dinheiro de da metade inferior da população americana. Essa liberdade. E aí você começa. Cara, e ele fala o negócio do capitalismo financeiro que eu nunca tinha parado para pensar. Porque que aí a pobreza que eu vejo dos caras que discutem comunismo, essas coisas, se eles viessem discutir, teria muito mais adeptos. Qual que é a argumentação dele? A argumentação dele é o seguinte. Ele fala assim, que o que é o capitalismo industrial? A indústria fabrica, sei lá, celular, e aí a indústria precisa lucrar com esse celular. Para lucrar com esse celular, ela tem que conter a vazão de dinheiro que sai. Que dinheiro que sai de uma indústria? Sai o dinheiro para pagar o trabalhador, sai dinheiro para imposto, o que mais? E sai dinheiro para material. Então, ele vai tentar maximizar o lucro dele ao máximo, tirando esses custos. Tá certo? Ele vai negociar para comprar um material mais barato. Ele vai negociar com o governo para pagar menos imposto. Ele vai baixar o salário. E aí, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí vem uma das contradições do capitalismo. Entretanto, se todas as indústrias começam a baixar o salário, o que acontece? A população não tem dinheiro para comprar isso aqui. E aí o que acontece? É onde entra o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele funciona da seguinte forma, olha, você não tem dinheiro para comprar isso aqui? Não tem problema. Eu te empresto esse dinheiro e aí você vai ganhar a partir. E aí você começa a perceber algumas coisas. Cara, assim, um ponto de vista que eu nunca tinha notado. Nós somos, será que nós somos livres? Qual o conceito de liberdade? Eu tô aqui com o podcast dele há 3 horas. Tem para escutar durante um bom tempo ainda as análises. É um cara que veio do mercado financeiro. Ele veio do mercado financeiro. Ó, vamos lá. Digam para mim, por favor, quanto é que deu potencial em R? Eu estou colocando dependendo do módulo de R. Dentro da esfera, quanto que ele deu? Vocês estão... Ih, vocês não anotaram? Ah, tirou a foto. Nossa, ainda bem. Quanto é que deu potencial dentro? Fora da esfera deu KQ sobre R, né? Não, eu preciso colocar dentro da esfera aqui primeiro. Dentro da esfera foi potencial? 3 KQ por R ao cubo, que é uma constante. Menos R ao quadrado sobre 6. Menos R ao quadrado sobre 6. Mais R ao quadrado sobre 2. Mais R ao quadrado sobre 2. Tá. Então vamos tentar entender o seguinte aqui. Isso daqui para R menor que R. De acordo? De acordo? Para R menor que R. Aqui eu vou desenhar mais firme, que eu acho que não está aparecendo. Aqui está a esfera. Aqui está a esfera. Quanto é que dá o potencial no ponto 0? Quando R vale 0. Quando R vale 0, o potencial está dando 3 meios de K Qzão R1. Por R1.
3 meios de Kqzão por Rão. Então, está dando um valor positivo. Bem, esse potencial, ele vai cair. Ele vai cair na forma de uma parábola. Parábola com a concavidade voltada para baixo. Tá? Quer dizer, ele vai cair até o R. Calculem para mim quanto é que é o potencial no ponto quando R é igual a Rão. Ó, tem uma maneira rápida da gente fazer. Quando R é igual a Rão, joga esse 3 lá para dentro. Porque vai ficar menos R ao quadrado sobre 2, mais 3R ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Tudo bem? Então fica, ó, menos R ao quadrado sobre 2, mais 3, que eu joguei o 3 para dentro, 3R ao quadrado sobre 2. Quanto que deu? 2R ao quadrado sobre 2. Deu R ao quadrado. Ficou fácil, né? R ao quadrado por R ao cubo? Vai ficar KQ por R. Uau! Deu KQ por R. Vamos dizer que aqui, ó. Aqui é o R. Quanto que deu o potencial? KQ por R. Vamos dizer que ele está aqui, ó. Certo? Aqui o potencial. Deu KQ por R. KQ por R. E antes tinha dado quanto mesmo? Quando era 0? 3KQ por R. Puta. Que dava para colocar em escala bonitinha, né? Dá para colocar numa escala bonitinha, não, mas deixa. O que interessa é isso. 3KQ por R. Então o gráfico ficaria assim. Tá, o potencial caindo. Não tem jeito do desenho ser diferente. Deixa eu ver se não tem jeito desse desenho ser diferente. Tá, não, tá certo. E o que acontece com o potencial fora? Fora, ele é KQ por R para R maior ou igual que R. Certo? Ou seja, ele é contínuo, né? Só que agora ele faz isso, ele vai fazer um biquinho. Porque agora, aqui, ó, aqui não é bonitinha essa troca. Aqui ele tem um biquinho. Ok? Só que o que acontece com o campo elétrico? O campo elétrico ele cresce linearmente. Vamos ver o campo? Como é que estava a equação do campo? O campo E, olha aí para mim, dentro da esfera. Módulo só dele. Bom, aqui vai ficar KQ por R quadrado. Como que é? Dentro? Não, KQ por R ao cubo vezes R. Então é vezes R que é o módulo. Eu só estou querendo módulo. Ou seja, o campo que cresce. Ele cresce linearmente. Então, o campo ele faz isso, ó. Olha aqui o campo. O campo cresce. De acordo? A partir desse ponto, o que acontece com o campo? Olha fora. Também é contínuo, né? Porque no ponto R vai ficar KQ por R quadrado.
e fora que aqui é por R quadrado. Só que fora, qual que é a diferença? Eu até falei uma coisa errada. Aqui, essa curva é suave. O potencial ele é suave. O que significa o potencial ser suave? Que tem derivada. Tanto que a derivada é quem? O campo elétrico. Só que o campo elétrico nesse ponto apresenta um bico. E vocês aprenderem derivada, que ele não é diferenciável naquele ponto. Tá certo? Então, o potencial, que é uma integral do campo, ele suaviza a função. Tá? Se eu não me engano, no material, eu resolvi um problema similar, mas para casca esférica. E eu deixei o problema da esfera como exercício. Ok? Olha só, a matéria foi corrida. Foi corrida não, foi bem devagar. Agora vai ser corrida. Faltaria eu conversar sobre equação de Laplace. Mas não vai dar tempo. Tá? Também não vai dar tempo de eu falar sobre campo elétrico na matéria. Quem quiser acompanhar, acompanha o curso da Eletro, que lá eu vou falar campo elétrico da matéria e vou falar da equação de Laplace. Aliás, eu tenho que remontar o curso deles ainda. Semana que vem eu começo já com magnetismo. Só que o magnetismo é bem mais correndo. Por quê? Porque vocês já têm todas as bases de cálculo. Então eu não vou ficar perdendo tempo em cálculo, eu vou só discutir conceito. Eu quero chegar pelo menos nas 4 equações de Maxwell. Ok? Vocês vão ficar por aqui? Vocês querem ir lá na minha sala para vocês estudar? Vocês querem ficar comendo? Eu vou montar a prova de vocês.